Capítulo 361. A batalha começa, Bedil. Caim, você veio até aqui só para lutar comigo? Perguntou Vexô com um sorriso confiante, sem levar Caim ou Alec a sério. Não, não, não. Caim acenou com as mãos e exibiu um sorriso sedento de sangue. Vim para te matar. Vocês estão cotejando a morte. O rosto de Vexô se iluminou de raiva, mas logo se acalmou. Com o quê? Com vocês dois que sobreviveram 3 meses na Ilha dos Desafios. Ah, espere, vocês saíram da ilha, mas isso lhes dá confiança para me derrotar? Eu já disse, não estou aqui para derrotá-lo, estou aqui para matá-lo. Você não entende? Ain abriu os braços com uma expressão de resignação fingida. Como um dos subordinados de confiança de um executivo, Vexô não suportava ser provocado por alguém que parecia mais fraco, então não disse mais nada. Se você tem tanta certeza, então me desafie. E quanto a você, o cachorro de voo ao seu lado, eu vou te mostrar do que sou capaz. Vexô lambeu os lábios com um sorriso igualmente sedento de sangue. Você fala demais. Ain lançou todas as suas pokébolas de uma vez e então desmontou de seu abó. Dessa vez, ele chamou seu Topius, não para combate, mas para protegê-lo de possíveis emboscadas, enquanto seus outros Pokémon, como Ante, se concentravam no ataque. Mukau, Tailwind para toda a equipe e Dark Pulse. Zolpoke, comece a usar Calm Mind. Leazel, use agilidade e afiar garras. Assombração, bola sombria. Skorupi, meu tanque, fiquem ao meu lado e me protejam. Abok, use ácido. Ursaring, prepare-se para defender. Aim, já pronto para a ação, não hesitou em lançar o primeiro ataque. Alec, ao lado de Caim, também invocou todos os seus Pokémon. Michena, bola sombria. Chupli, tuque de poder. Obat, supersônico. Bonita, giro de fogo. Todos os Pokémon direcionaram seus ataques para Veshor, que estava parado à distância. Veshor não pareceu se preocupar com a saraivada de tiros que se aproximava. Em vez disso, seu olhar se fixou em Caim, que estava de pé no topo de seu Topius. A força de Caim surpreendeu um pouco, especialmente a de Tópio, que, apesar de não atacar, exercia uma presença intimidadora. Os outros Pokémon de Caim também demonstraram um poder significativo em seus ataques. O CT de Vishou, ao seu lado, estava pronto para agir a qualquer momento. Vishou deu um leve tapinha no ombro de Citer, que interpretou isso como uma ordem. Citer o ergueu no ar, carregando-o para fora do alcance dos ataques de Caim e Alec. A facilidade com que Veshor esquivou-se dos ataques evidenciou a grande diferença de força entre ele e seus oponentes. Interessante. Parece que você tem bastante força. Acho que terei que levar isso a sério, disse Veshor ao pousar graciosamente. Vamos lá, Bedil, Butterfree, Golduck, Pinsir, Ariados. Mostrem a eles do que somos capazes. Veshor lançou 5 Pokébolas, convocando sua equipe. Caim analisou imediatamente os dados dos Pokémon de Vishou, concentrando-se particularmente em Bedil, que parecia ser o mais forte. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Bedil azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 35. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco inseto mais veneno. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco atirador de elite. Asterisco asterisco item equipado asterisco asterisco espinho venenoso. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco Twineedle, ataque furioso, ira, perseguição, concentração de energia, Venoshock, garantia, espinhos tóxicos, míssil de espinhos, golpe venenoso. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco Tailwind, mordida de inseto, derrubada, dreno de energia, corrida perfurante. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco protect, idem power fogo, double teon, aerial assist Sissor, giga impact. O Beril azul claro de Vishor era excepcionalmente bem treinado e o Pokémon de nível mais alto em sua equipe. Se eu vou lutar, preciso dar tudo de mim. Não há outra maneira de garantir minha segurança, disse Vishor, sorrindo enquanto pegava 2 pílulas amarelas esverdeadas de seu compartimento de armazenamento. Os olhos de Caim se espreitaram ao ver os comprimidos. Se ele não estivesse enganado, aquelas pílulas eram do tipo que podiam aumentar temporariamente o poder de um Pokémon, embora com efeitos colaterais graves. Sem hesitar, Veshor jogou os comprimidos para seus aliados e Pinsir, que os devoraram sem pensar 2 vezes. Imediatamente, seus níveis de poder começaram a aumentar. No entanto, Caim percebeu algo diferente. Esses comprimidos não pareciam ser os mesmos que os usados por Xander.
Seus efeitos eram mais rápidos, porém menos intensos. Ao que tudo indicava, esses comprimidos não eram tão potentes, mas, em contrapartida, seus efeitos colaterais provavelmente eram mais leves. Então, você opta por sacrificar seus Pokémon mais comuns por um aumento de poder. Mesmo que esses Pokémon fiquem exaustos, isso não prejudicará muito sua equipe no geral. Mas com esse aumento temporário, eles podem rivalizar com seu Beedrill. Você é um treinador cruel, tratando seus Pokémon como ferramentas descartáveis, pensou Caim. Não que isso o incomodasse, Caim havia feito o mesmo em sua vida passada. Se você veio aqui para morrer, eu me certificarei de realizar seu desejo, disse Veshor com um sorriso insano. Pediu, pois omejab contra Slowpoke. Potefi, use pó venenoso, esporo atordoante e pó do sono. Citer, use agilidade e tesouro X nos Nazel. Pensir, derrote Ursaring e Abok com quebra-tijolos. Ariados, acabe logo com os Pokémon do Alec, não perca tempo. Veshor dava comandos precisos. Quanto a Golduck, ele permaneceu perto dele, usando o ataque psíquico para dar suporte aos outros Pokémon. Ao que tudo indicava, Veshor queria garantir que ninguém o atacasse diretamente. Ele confiou em seus aliados, aprimorado por pílulas para lidar com os 4 Pokémon de Alec. Embora Alec tivesse 4, nenhum parecia particularmente forte, exceto Ponyta, que poderia representar uma ameaça devido à sua vantagem de tipo. Em relação a Shuckle, Veshor demonstrou um leve espanto. Embora Shuckle não fosse comum, Veshor reconheceu seu potencial devido à sua experiência com Pokémon do tipo inseto. Ele sabia que não devia subestimá-lo, especialmente porque seu superior, Lucius, também possuía um Shuckle e o valorizava muito. Pinsir, após ingerir uma pílula, foi enviado para lidar com o Sarin e Abok, 2 Pokémon que, embora fortes, não pareciam preocupar muito o Veshor. Pinsir é um dos tipos de inseto mais fortes em termos de força física, então não deve ter problemas para lidar com esses dois, pensou Veshor. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 362 Em desvantagem. Os Pokémon de Veshor começaram a se mover rapidamente. Em particular, os 2 Pokémon que haviam ingerido pílulas estavam se esforçando ao máximo, sem demonstrar qualquer intenção de se defender. O Sarin e a Abok uniram forças, mas foram constantemente forçados a recuar por Pinsir. Ambos os Pokémon se destacavam em força, mas não conseguiam competir com o poder explosivo de Pinsir. O Tefi bateu as asas, espalhando pequenas escamas no ar e direcionando-as para o grupo de Pokémon de Caim com a ajuda do vento gerado. Pedil levou sua velocidade ao máximo, aproximando-se rapidamente de Slowpoke com seus ferrões carregados de energia venenosa. Se acertasse um único golpe, as chances de envenenar Slowpoke eram altas, e com a habilidade atirador de Bedil, um acerto crítico seria devastador. Cité também usou agilidade, travando uma batalha frenética com Snazel. Ambos os Pokémon, conhecidos por sua velocidade, se enfrentaram em um duelo intenso. Embora Snazel possuísse habilidades naturais superiores às de Cité, o nível mais alto deste último tornou a luta bastante disputada. Alter, use troca de habilidade no Beedrill, primeiro enfraqueceu. Depois, use soco de fogo. Use Slowpoke, Protect e depois desferir seu melhor Psyshock para empurrá-lo para trás. Mukou, ataque de asa. Ajude Snazel com aquele CT primeiro. A velocidade extrema de Beedrill não deu a Slowpoke nenhuma chance de se esquivar, forçando-o a depender de Protect para resistir ao ataque. Nas proximidades, Alter usou rapidamente troca de habilidade, substituindo sua habilidade levitar pelo atirador de elite de Beedrill. Então, com uma de suas mãos fantasmagóricas, Alter reuniu energia de fogo e lançou um soco de fogo em Beedrill. Beedrill, recuar. Pinsir, ataque com tudo. Use tesouro X e quebra tijolos. Vamos derrubar um primeiro. O Delphi, use confusão para auxiliar a retirada de Beedrill. Citer, Cortador da Fúria. Ariados, use teia de aranha, dança das espadas e depois ataque com a Mega Chifre. Elimine um primeiro. Veshor dava ordens precisas aos seus 6 Pokémon. No entanto, enfrentar a força combinada de 2 pessoas o colocava em desvantagem, já que Alex só precisava ocupar um de seus Pokémon, forçando Veshor a manter um Pokémon perto de si para proteção. Caso contrário, Veshor tinha certeza de que Caim não hesitaria em eliminá-lo primeiro e depois aniquilar seus Pokémon um por um. Que interessante. Sua habilidade superou minhas expectativas. Aliás, por que o Tupio sob seu comando ainda não atacou? Provocou Veshor a cair, sem demonstrar qualquer sinal de defensiva. Ei, me dá quando você não exige a intervenção de Topius, respondeu Caim com um sorriso fio. Acho que seu Topius não consegue atacar, certo?
Embora pareça impressionante, não vejo nenhum espírito de luta em seus olhos. Você está apenas usando-o como isca, não é? Veshor pareceu perceber o plano de Caim. Enquanto Torpius estivesse presente, representava uma ameaça constante, obrigando Veshor a reservar energia para o caso de um ataque repentino. Contudo, após observá-lo por algum tempo, Veshor notou o comportamento indolente de Torpius. Se é isso que você pensa, então venha e teste, respondeu Caim calmamente, sem confirmar nem negar. Veshor deu um sorriso sinistro. Não deixe que eu te pegue. A batalha entre os Pokémon continuou intensa. Beedrill desviou tanto do Psyshock de Slowpoke quanto do soco de fogo de Haunter. Embora tivesse perdido a habilidade Sniper, sua velocidade foi aprimorada por Levitate e, com o apoio de Butterfree, ele facilmente evitou os ataques combinados. Então, venham para cima de nós. Veshor tirou mais 3 pílulas do bolso e as jogou para Beedrill, Butterfree e Cité. Os 3 Pokémon, que já eram poderosos, experimentaram um aumento significativo em sua força. A expressão de Caim tornou-se séria. Vento, lance chamas. Acertem todos. Mupro, use rajada de vento para amplificar o fogo de Slowpoke. Haunter, bola sombria, mire em Butterfree. Mutante, sino da cura. Zeazel, garra de metal. Num instante, os 3 Pokémon que haviam ingerido as pílulas lançaram um ataque feroz, sem demonstrar qualquer intenção de recuar. CT, empunhando suas foices, enfrentou as garras metálicas de Sneasel de frente, levando a melhor devido à sua força superior. Golduck, pistola d'água. Mostre para aqueles Slowpoke como os Pokémon do tipo água devem se comportar e pare de brincar com fogo. Beedrill, aproxime-se e use Giga Daí no Slowpoke. Butterfree, use confusão no Haunter, mostre a ele o verdadeiro poder dos ataques psíquicos. Antes que as chamas de Slowpoke pudessem alcançar os Pokémon de Veshor, o jato d'água de Golduck as extinguiu instantaneamente, mesmo com a rajada de vento de Mupro. Beedrill, com sua velocidade aprimorada, apareceu rapidamente diante de Slowpoke. Desta vez, sem Protect, o Giga Dain de Beedrill acertou o alvo com sucesso. O ataque do tipo Brahma causou dano dobrado ao Slowpoke. A confusão de Butterfree também atingiu Haunter diretamente. Embora a bola sombria de Haunter tenha atingido Butterfree, ataques do tipo psíquico causaram dano dobrado em Haunter, enquanto a bola sombria causou dano normal em Butterfree. É claro que o ataque de Haunter era do mesmo tipo, enquanto o de Butterfree não era, reduzindo seu poder. No entanto, Butterfree, altamente treinado por Veshor, demonstrou um talento excepcional no uso de movimentos psíquicos, infligindo danos significativos em Haunter. Caim franziu a testa profundamente. Ele havia previsto que Veshor teria pílulas de aprimoramento, mas não esperava que ele tivesse tantas, o suficiente para fortalecer todos os seus Pokémon. Por ora, o Sarind e a Bot claramente não conseguiam resistir aos ataques de Pinsir. A situação era delicadamente equilibrada, bastava um Pokémon cair para que todo o equilíbrio se rompesse. O que mais preocupava Caim era Alec. Embora seus 4 Pokémon estivessem conseguindo conter um único aliados, com sua força aprimorada pela pílula, o aumento de poder da dança das espadas e a habilidade atirador, um único erro poderia custar Alec um de seus Pokémon. Além disso, 3 desses Pokémon haviam sido capturados recentemente, então sua coordenação em batalha ainda era deficiente, forçando-os a adotar uma postura puramente defensiva contra aliados. Veshor sorriu satisfeito. Com apenas 4 Pokémon, ele conseguiu pressionar os 6 de Caim, apesar de Ursaring e Arbok serem mais fracos e 3 dos Pokémon de Caim ainda estarem inativos. Mas para Veshor, uma vez que derrotasse aqueles que estavam em batalha, Caim estaria acabado. Os demais eram apenas para inglês ver. E o mais importante, Caim achava que estava dando tudo de si, certo? Veshor ainda não tinha usado sua carta na manga. Por ora, porém, Caim já estava em desvantagem. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 363, Evolu, Mukrow. Veshor ostentava uma expressão presunçosa de vitória certa. Aek percebeu isso e ficou desesperado, sabendo que se Caim fosse derrotado, não haveria como escapar naquele dia. Mais importante ainda, sua vingança poderia nunca se concretizar. Mimoto, lutando à distância, também estava preocupado. Embora tivesse conseguido conter Dashi, sua equipe era composta por Pokémon capturados recentemente na Ilha do Desafio, enquanto seu oponente usava Pokémon que ele havia treinado por muito tempo. Ele se viu em uma situação semelhante à de Alec. Seus Pokémon obedeciam aos seus comandos, mas a execução deles carecia de precisão e seu domínio da batalha era insuficiente. A derrota de Mimoto era inevitável.
No entanto, a chave para a vitória continuava sendo o confronto entre Caim e Veshor. Independentemente do que acontecesse com os outros, a batalha principal determinaria o resultado final. A situação estava no impasse. Murkow e Slowpoke mal conseguiram repelir os ataques ferozes do Beedrill aprimorado. Embora ambos os Pokémon tivessem vantagem de tipo, a velocidade do oponente era tão grande que eles mal conseguiam acertá-lo. Zazel continuava travando uma batalha feroz com Cité, ambos especialistas em velocidade, e parecia que não haveria um resultado claro tão cedo. Haunter e Butterfree continuaram sua luta, com o soco de fogo de Haunter se chocando contra a confusão de Butterfree. Ambos os ataques foram extremamente eficazes um contra o outro, mas como não eram golpes do tipo principal de cada um, nenhum conseguiu obter uma vantagem decisiva, tornando improvável que um vencedor surja em breve. No entanto, agora que Haunter possuía a habilidade Atirador de Elite, um acerto crítico poderia potencialmente derrotar Butterfree com um único golpe. Atirador de Elite era uma habilidade extremamente poderosa. Mas Butterfree lutava de forma evasiva, recusando-se a enfrentar Haunter diretamente. Preferia esquivar-se a trocar golpes, dificultando que Haunter encontrasse uma brecha em suas defesas. O ponto decisivo residia na luta entre Ursaring, Arbok e Pinsir. Ursaring, após usar Belly Doom, finalmente conseguiu resistir aos ataques de Pinsir, mas com sua energia reduzida pela metade, não duraria muito. Embora Bock estivesse em melhor forma do que Ursaring, seus hábitos de sobrevivência na natureza estavam profundamente enraizados, e o treinamento recente de Caim não fora suficiente para mudá-los. Caim decidiu não interferir muito na luta de Abok. Em vez de forçá-lo a adotar um estilo de combate desconhecido, era melhor deixá-lo manter o original, pelo menos por enquanto. No entanto, a falha era evidente e, sob as ordens de Vishou, Pinsir foi gradualmente ganhando vantagem. 1. Usar Pokémon recém-capturados contra mim. Devo admitir, os outros são decentes, mas esses dois só servem para alimentar meu Pinsir e o Vishor arrogantemente, confiante em sua vitória. Pinsir possuía a habilidade Moxile. Após derrotar um Pokémon, sua confiança aumentava, fazendo com que seu poder de ataque disparasse. Nem mesmo a Box seria capaz de detê-lo nesse estado. A batalha estava chegando ao seu clímax. De repente, Caim sorriu. Embora as coisas tenham acontecido um pouco diferente do que eu esperava, este é o momento perfeito. Murkow, evolua agora. Caim gritou bem alto. Ele retirou uma pequena pedra preta de seu depósito e a ergueu acima da cabeça. Sob a luz do sol, a pedra emitiu um brilho estranho. Vishou também percebeu as ações de Caim, ficando surpreso ao vê-lo preparando a evolução de Murkow com uma pedra do crepúsculo. Mas quanto poder um Pokémon recém-evoluído poderia ter? Além disso, como a evolução de Murkrow poderia ajudar Caim a virar o jogo na batalha? Pinsir estava prestes a derrotar o Saring antes que Murkrow pudesse evoluir, e assim que Moxie fosse ativado, ele se tornaria imparável. Murkrow, sentindo a forte atração da Pedra do Crepúsculo que Caim segurava, esperava por esse momento há muito tempo. Caim sempre dizia para esperar. Aguardar até encontrarem uma Pedra do Crepúsculo de qualidade suficiente. E então ele disse para esperar mais um pouco até que Murkrow atingisse seu potencial máximo. Finalmente, aquele momento havia chegado. Murkrow desviou-se habilmente dos ataques de Beedrill e voou em direção a Caim. Isso não pode ser. Essa é uma pedra do crepúsculo de qualidade suprema. Deve ser pelo menos de grau superior. Que desperdício. Maldito. Beedrill, pare com isso. Gritou Vishor, finalmente percebendo que a pedra do crepúsculo que Caim segurava emitia um brilho incomum até mesmo com tons de arco-íris. As pedras do crepúsculo comuns eram completamente negras, absorvendo até mesmo a luz ao seu redor. Mas esta pedra do crepúsculo emitia luz. O que isso significava? Isso significava que a pedra estava tão saturada de energia que não conseguia mais contê-la, fazendo com que emitisse aquele brilho peculiar. Pediu, seguindo as ordens de Vishou, parou de atacar a Slowpoke e voou rapidamente atrás de Murkrow. Slowpoke, use esse choque e confusão. Pare o Beedrill. Ele está fácil agora, ataque com tudo o que você tem, ordenou Caim firmemente. Enquanto Beedrill tentava interceptar Murkrow, estivou em linha reta para alcançá-lo, tornando-se um alvo perfeito para Slowpoke. Os ataques psíquicos de Slowpoke atingiram Beedrill continuamente. Não só não conseguiu chegar a Murkrow, como também sofreu ferimentos graves. Ao ver isso, o rosto de Vishor escureceu. Beedrill, desvie dos ataques do Slowpoke e acabe com ele primeiro. Use ataque aéreo. Mesmo que o Murkrow evolua, não vai mudar o jogo. Precisamos apenas eliminar os outros antes que ele complete sua evolução.
Bedil virou-se abruptamente, envolvendo-se em energia do tipo voador enquanto investia rapidamente contra Slowpoke. Nessa altura, Mukrow já tinha chegado a Caim. Caim lançou a Pedra do Crepúsculo em direção a Mukrow e disse: Evolua, Mukrow. Este é o seu palco. Use Slowpoke, teleporte para se esquivar. Deixe-o se cansar um pouco mais. Com Bedil distraído, nenhum outro Pokémon conseguiu interferir na evolução de Mukrow. Em pleno ar, Mukrow apanhou a Pedra do Crepúsculo com o bico. Como se tivesse feito isso a vida toda, Mukrow começou a canalizar a energia da Pedra de Qualidade Suprema. Num instante, a Pedra do Crepúsculo rachou, liberando uma névoa negra que envolveu Mukrow. Em vez de se dissipar no ar, a névoa foi absorvida diretamente pelo corpo de Mukrow. Embora parecesse um processo longo, tudo aconteceu em um único segundo. Mukrow se transformou em um casulo escuro, flutuando no ar. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 364 Mukrow. Sob a análise do sistema, os atributos de Mukrow estavam aumentando a uma velocidade incrível. Isso não foi apenas uma flutuação, os indicadores de dados de Mukrow estavam subindo exponencialmente. Mukrow estava evoluindo. Mas, por outro lado, o Saring e a Bok já não conseguiam manter a sua posição. Pensir, use Tesouro X. Derrote o Saring primeiro, depois finalize a Bok. Assim que você conseguir 2 impulsos, seu poder será avassalador. Veshor riu maniacamente enquanto falava. De que adiantou a evolução de Mukrow? Será que ela poderia detê-lo? Nesse ponto, Haunter poderia ter optado por trocar a habilidade de Pinsir, mas estava preso por Butterfree e não conseguiu se libertar. Entretanto, Ariados, fortalecido por Dança das Espadas, derrotou o Golbat de Alec e os outros 3 Pokémon também estavam em apuros. No entanto, graças aos golpes do tipo Fogo de Punita e à presença de Shuckle que usou truque de poder, esses 2 Pokémon estavam segurando a linha de frente. O Bat era secundário. Eles ainda podiam resistir. Mas Slowpoke, sob os ataques implacáveis de Beidou, não tinha vantagem de velocidade e só conseguiu escapar usando o teleporte. No entanto, ele não conseguia se teletransportar para perto dos outros Pokémon, pois Beidou abandonaria a perseguição e atacaria os outros. Pensir soltou um rugido poderoso usando o X-Sor para derrotar o exausto Ursaring, deixando uma grande cicatriz em forma de cruz em seu peito. Não apenas seus olhos, mas também seu corpo ostentavam inúmeras cicatrizes. Com o aumento de sua habilidade Moxie, Pinsir sentiu seu poder aumentar mais uma vez, e a Bok não conseguiu mais contê-lo. Vishor ajustou os óculos levemente e sorriu. Bedil, pare de perseguir o Slowpoke, deixe-o descansar um pouco. Primeiro, junte-se ao Pinsir e acabe com a Bok. O equilíbrio da batalha estava se desfazendo. Mas naquele momento, o casulo negro que envolvia Mukrow começou a revelar sua forma. Não podia mais se chamar Mukrow, tinha que se chamar asterisco asterisco onde ponto asterisco asterisco. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco onde azul. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 34. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco sombrio mais voador. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco coragem. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco punição ataque falso descanso. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco bicada assustar perseguição névoa ataque de asa sombra noturna segurança corte noturno golpe baixo arrogância. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco arranque vento de cauda rajada de vento. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco pulso sombrio proteger substituir ito poder oculto elétrico provocar. Tá. Onchkol sentiu a imensa energia percorrendo o seu corpo, algo que nunca havia experimentado antes. Era como se um reservatório infinito de poder tivesse sido liberado dentro dele. O dispositivo de lastro que costumava carregar agora não significava mais nada para ele. O tamanho típico de um Onchkol deveria ser em torno de 90 centímetros, mas o Onchkol de Caim, após evoluir, atingiu uma altura de 150 centímetros. Suas asas estendidas o tornavam ainda mais imponente. Era ainda maior que um Pharaoh. Não só seu tamanho havia mudado, mas sua plumagem também havia se transformado. Uma elegante quista preta, semelhante a uma catola, surgiu naturalmente em sua cabeça, conferindo-lhe uma aparência digna. Suas penas, antes totalmente pretas, agora apresentavam novas cores.
Penas vermelhas adornavam suas asas e cauda, e seu peito agora era marcado por uma grande mancha de penas brancas, tornando-o ainda mais impressionante e único. Seus olhos, estreitos e semelhantes aos de um falcão, pareciam mais penetrantes do que nunca. Suas garras, que antes eram de um laranja opaco e pareciam pequenas e fracas, agora estavam completamente pretas e seu poder era visivelmente diferente. De cima a baixo, por dentro e por fora, Mukrow havia evoluído com sucesso para o Honchou, um Honchou de qualidade azul. Agora era o Pokémon com o maior potencial na equipe principal de Caim. E possivelmente devido ao imenso poder da Pedra do Crepúsculo, ela não apenas possibilitou a evolução de Mukrow, como também elevou o seu nível. Agora era o nível 34. Sem dúvida, era o líder do grupo. A alegria de Caim era evidente em seu rosto. Tinha atingido a qualidade azul. A decisão de fazer com que Mukrow atingisse a cor verde escura antes de evoluir tinha sido sábia. Agora, Honchkrow estava quase no mesmo nível do Beedrill de Veshor, mas em termos de qualidade, o havia superado completamente. Embora sua habilidade anterior, Trapaceiro, também fosse muito útil, a habilidade Audácia claramente se adequava melhor a ela agora. Um Honchkrow confiante. Abok, deixe Pinsir em paz e ajude Slowpoke a lidar com Beedrill. Aguente firme. Honchkrow, esta será sua primeira batalha após evoluir. Mostre seu poder. Use ataque de asa no Pinsir. Tá. Honchkrow soltou um grito de excitação e avançou em direção a Pinsir. Seu tamanho maior não apenas aumentou sua força, mas também expandiu seu alcance de ataque. Pinsir instintivamente tentou se esquivar das asas de Honchkrow carregadas com energia do tipo voador, mas não conseguiu. Com seu poder recém-adquirido, Honchkrow lançou Pinsir a 3 metros de distância, criando uma abertura para Bok escapar. Isso não pode ser. É impossível. Mesmo que tenha evoluído, seu poder não deveria ter aumentado tanto. Sua força supera a de Pinsir, exclamou Veshor, incrédulo. Este era Pinsir, um Pokémon conhecido por sua incrível força física, que também recebeu um aumento de poder após derrotar o Saring graças à sua habilidade Moxie. E, no entanto, fora arremessado para longe por onde for. Caim deu um sorriso frio e irônico. Não havia nada de impossível nisso. Pinsir era forte, ostentando um ataque base de 125, um número notável para qualquer Pokémon. Mas onde foi o recém-evoluído também tinha um ataque base de 125. Com a diferença de níveis eliminada, o Pinsir de qualidade verde escura de Veshor estava em clara desvantagem. Mesmo com a ajuda de pílulas para melhorar o desempenho e o aumento de Moxie, Honchkrow, com sua vantagem de tipo, dominaria. Honchkrow, não pare de atacar. Continue usando ataque de asa. Entre em combate corpo a corpo. Miltank, use mão amiga, ordenou Caim. Miltank, ao lado de Caim, usou mão amiga em Honchkrow, que, seguindo as ordens de Caim, continuou atacando Pinsir com uma saraivada de ataques de asa. Pinsir. Droga. Butterfree, Beedrill Citer. Rápido, vão ajudar. Gritou Veshor desesperadamente. Mas nenhum daqueles Pokémon conseguiu se libertar, pois a equipe de Caim, ao ver a evolução de Honchkrow, estava em estado de euforia, mantendo seus oponentes ocupados. Droga. Pinsir, tome mais 2. Veshor, vendo seu Pokémon incapaz de ajudar, praguejou e tirou mais 2 pílulas para dar a Pinsir. Mas desta vez, Caim não permitiu. Acabe com isso, Honchkrow. Os ferozes ataques de asa de Honchkrow não deram trégua. Com um golpe final, o Pinsir de Veshor foi derrotado, tornando-se o primeiro Pokémon que Caim eliminou. Ah! Honchkrow exclamou triunfante, ativando sua habilidade Moxie mais uma vez. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 365 Transbordando confiança. O equilíbrio foi quebrado, não é, Veshor? Caim, de pé nas costas de Tropius, sorriu enquanto falava com Veshor. Inicialmente, Veshor pensou que seria ele quem quebraria o equilíbrio, mas, para sua surpresa, Caim foi o primeiro a fazê-lo. O momento decisivo havia chegado. Veshor tinha uma expressão sombria enquanto ajustava levemente os óculos com o indicador e o dedo médio. Já que o equilíbrio foi quebrado, não há razão para recuar. Você acha que derrotar meu Pinsir significa que você venceu? Eu não tinha planejado usar isso ainda, especialmente com 3 pessoas me observando atentamente, mas parece que se eu não usar agora, posso perder, e eu não gosto de perder. Enquanto ele falava, os Pokémon de Veshor lentamente retornaram para o seu lado. Se um aumento de poder não for suficiente, então vou maximizar.
Afinal, Pokémon do tipo inseto não têm uma vida longa, então, contanto que sejam úteis no tempo que lhes resta, está tudo bem. Ele então tirou várias pílulas de seu compartimento de armazenamento. Surpreendentemente, Vechou tinha um grande estoque dessas pílulas, capazes de aumentar a força dos Pokémon. Pelo que Vechou disse, o uso dessas pílulas parecia encurtar a vida dos Pokémon. No entanto, as pílulas pareciam ter um fascínio especial pelos Pokémon do tipo inseto, pois, no momento em que Vechor as apresentou, seus Pokémon se lançaram sobre elas com avidez. O poder dos 4 Pokémon do tipo inseto restantes de Vechor aumentou. Tomemos Beedrill como exemplo, ele consumiu 6 comprimidos, e os efeitos foram muito maiores do que os causados por Xander. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Beedrill azul claro. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 35 mais 4 níveis. O nível de Beedrill aumentou em 4, conforme indicado pelo sistema. Os outros Pokémon também tiveram aumentos de nível, embora menores. Felizmente, apesar de consumirem tantos comprimidos, nenhum deles conseguiu ultrapassar o nível 40, indicando que cruzar esse limite era significativamente mais difícil. Alec não conseguiu impedir o retorno de aliados e correu até Topius para falar com Caim. Sinto muito, senhor. Caim não conseguia impedir aliados. Caim fez um gesto de desdém, indicando que não importava. Se pudesse ter sido impedido, eu mesmo teria feito. Alec, para vencer, talvez você precise fazer um pequeno sacrifício, disse Caim em tom neutro e sem emoção. Sacrifício. Estou disposto a servi-lo, senhor. Farei o que for preciso para derrotar Veshov. Alec hesitou por um momento, mas então respondeu com firmeza. O que era um sacrifício? Para se vingar de Veshov, Alec estava disposto a dar qualquer coisa, inclusive sua liberdade, que ele já havia entregado a Caim. Partiu. Caim sorriu, mas foi um sorriso frio. Ordene aos seus Pokémon que não resistam. Será apenas um momento de desconforto. Depois, eu cuidarei da cura deles. Sem dar tempo para Alec reagir, Caim disse: Onchfou, derrote Shulkly, Midtiana e Ponita. Você precisa acumular poder. Caim ordenou que Onchfou derrotasse os Pokémon de Alec. Alec sentiu um arrepio. Será que Caim pretendia matá-lo ali mesmo? Mas ele logo entendeu. Onchfou também possuía a habilidade Moxie, o que significava que vencer batalhas aumentaria seu poder. Enquanto os Pokémon de Vishur ainda se recuperavam, Onchfou não perdeu tempo e derrotou os 3 Pokémon que Alec havia ordenado que não resistissem. Onchfou acumulou 3 cargas da habilidade Moxie. Ah, Onchfou transbordava de poder. Tome isto. Cure seus Pokémon. Eu cuido do resto. Caim jogou uma caixa para Alec, contendo Pokédocus e leite para ajudar seus Pokémon a se recuperarem rapidamente. Não havia tática que Caim não estivesse disposto a usar para derrotar Vishur. Slowpoke, use confusão para atacar aliados. Controle-o. Control, vai. Ataque de asa. Acabe com aliados. Aunte, Snazel, Arbok, sigam o exemplo de Onchfou e ataquem. Ainda deu uma ordem de ataque total, mas desta vez Onchfou liderou o ataque. Beedrill, use Giga Impact. Mostre a eles o seu poder. Butefi, use confusão para bloquear o ataque de Slowpoke. CT, Cotador da Fúria. Aliados, usem a rede adesiva. Pessoal, concentrem-se no Onchfou. Derrubeno. Agora, o único Pokémon que Vishou temia era o Onchfou de Caim, que havia acumulado 4 cargas da habilidade Moxie. Ele não ousava enfrentar seu poder destrutivo. Slowpoke lançou seu Confusion primeiro. Embora Butterfree tenha tentado bloqueá-lo com seu próprio Confusion, não foi forte o suficiente e o ataque de Slowpoke ultrapassou sua defesa. Antes que a confusão atingisse aliados, ele conseguiu lançar uma teia pegajosa. Um fio branco disparou, mas Ariados ficou brevemente paralisado pelo ataque mental. Aunte use soco de fogo para queimar a teia. Slowpoke use seus poderes psíquicos para auxiliar o ataque de Onchfou. A teia foi rapidamente destruída pelo soco de fogo de Aunte, e o poder psíquico de Slowpoke envolveu Onchfou, aumentando ainda mais sua velocidade. De repente, uma chama azul clara surgiu ao redor de Onchfou, envolvendo-o completamente. Os olhos de Caim brilharam. Beedrill avançou contra Onchfou, usando seu golpe mais forte, Giga Impact. Citeiro apoiou com Fúrico T. Snazel, use proteção. Bloqueie esses ataques. Ainda deu a ordem bem a tempo, e Snazel se protegeu dos ataques de Beedrill e Citeiro. Onchfou rompeu suas defesas e atacou Ariados paralisado. As chamas azuis que secavam Onchfou ardiam intensamente. Sir. Ataque aéreo.
Honchkrow usa ataque aéreo. Com a ajuda de Slowpoke e sua velocidade aumentada, Honchkrow aprendeu o poderoso golpe ataque aéreo. Este movimento, com potência de até 140, torna-se mais forte quanto mais tempo for carregado. Em pleno ar, Honchkrow já havia terminado de carregar e sob o ar atento de Vishor atingiu Ariados em cheio. Ariados nem teve tempo de usar o Protect. O impacto o jogou contra o chão. Quando Honchkrow abriu as asas e alçou o voo novamente, Ariados jazia imóvel em uma cratera sem apresentar qualquer sinal de vida. Derrotar Ariados ativou novamente a habilidade Moxie de Honchkrow. Agora tinha 5 pias de Moxie. E tinha aprendido ataque aéreo. Vishor estava em perigo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 366 O assassino Caim. Droga. Ele chorou furiosamente para seu aliado estendido no chão, incapaz de conter outro palavrão. Mesmo tendo fortalecido seus Pokémon, ele ainda não conseguia deter os ataques do Honchkrow de Caim. Não era apenas que ele não conseguia impedi-lo, Caim havia orquestrado seus outros Pokémon para abrir caminho e proteger Honchkrow, acumulando um número excessivo de camadas de Moxie em seus Pokémon. Honchkrow usa ataque aéreo novamente. Alvo. Poder V. Ordenou Caim friamente. Os 5 camadas de Moxie acumuladas, um ataque físico base de 125 e a vantagem do tipo voador contra tipos inseto, um único golpe significou o fim para o Pokémon de Vishor. Honchkrow bateu as asas novamente e alçou o voo, sentindo-se incrivelmente revigorado. Ajudar Caim a derrotar inimigos poderosos lhe dava imensa satisfação. E mesmo o hiper-raio de Beedrill conseguiu deter Honchkrow, e agora que Beedrill estava exausto, suas chances eram ainda menores. Embora Vishor tenha instruído seu CT a usar Protect para proteger Butterfree, o movimento foi rapidamente anulado pelo Confusion de Slowpoke, e Sneasel o removeu da linha de ataque de Honchkrow. Enquanto isso, Caim ordenou que Haunter importunasse Butterfree. Como Haunter era imune a ataques físicos, ele podia se mover livremente, contanto que desvirasse a tempo. O ataque aéreo de Honchkrow atingiu outro dos Pokémon de Vishor e Butterfree caiu no chão, seu estado desconhecido. Honchkrow conseguiu empiar uma sexta camada de Moxie. Quantas camadas mais ele poderia empiar? Isso dependia do próximo ataque. Vishor assistiu impotente enquanto seus Pokémon caíam um a um, incapazes de enfrentar o poder de combate de Honchkrow, que havia ultrapassado os limites de sua equipe. Em outro lugar, no campo de batalha de Miyamoto e Dashi, ambos observaram um confronto entre Caim e Vishor. Embora Miyamoto tivesse perdido 2 Pokémon e Dashi apenas um, foi Miyamoto quem sorriu. Só preciso aguentar mais um pouco, só mais um pouco. Quando Lord Caim derrotar Vishor, a vitória será nossa. Os olhos de Dashi brilharam enquanto ele examinava os arredores, claramente planejando uma rota de fuga. Ah, você me obrigou. Você me obrigou, Caim. Vishor rangeu os dentes enquanto falava. Se ter bloqueios. Pediu, volte. Coma tudo isso. Vishor retirou todos os comprimidos de seu compartimento de armazenamento, quase 20 no total. Os olhos de Beedrill brilharam ao ver os comprimidos e, sem hesitar, ele voou até Vishor, devorando-os todos de sua mão. Vishor observava Beedrill com uma expressão de dor enquanto ele consumia os comprimidos. Ele não lamentava apenas a perda dos comprimidos, mas também o custo para seu precioso Beedrill. Com tantos comprimidos ingeridos, mesmo que vencesse desta vez, Beedrill não viveria muito mais. Sua força logo diminuiria, tornando-o inútil para treinar. Mas tudo valeu a pena. Se ele não derrotasse Caim ali, sua própria vida estaria em risco. Enquanto Beedrill engolia os comprimidos, Honchkrow derrotou Cité, que estava bloqueando seu caminho. A habilidade de Moxie não tinha limites. Com a derrota de Cité, Honchkrow adicionou uma sétima camada de Moxie. Nesse instante, Beedrill terminou de consumir os comprimidos. Seus olhos, já vermelhos, agora brilhavam em tom carmesim e seu corpo havia crescido um pouco. Uma densa energia do tipo inseto envolveu sua forma. Beedrill, mate todos eles. Use Hyper Rail. E Vishor em Frenesi. Desta vez, o alvo de Beedrill é ninguém menos que Caim. Suas asas vibraram enquanto sua velocidade atingia um nível sem precedentes. O Pokémon não conseguiu reagir antes que Beedrill passasse por eles em disparada. A expressão de Caim mudou repentinamente. Será que Beedrill havia se transformado depois de ingerir tantos comprimidos? Seu Pokémon reagiu tarde demais, e Honchkrow bateu as asas para persegui-lo, iniciando o ataque aéreo. Mas mesmo assim não conseguiu alcançar. Ah, Caim, se eu te matar, todos os seus Pokémon serão meus. Essas perdas não importam.
Percebi que seu Honchkrow é pelo menos de nível médio alto. Até mesmo oficiais superiores cobiçariam um Pokémon como esse. Deixou riu maniacamente enquanto Bedil avançava diretamente para Caim. Skorupi, no tanque, usem proteção. Ordenou Caim calmamente, sem demonstrar medo. No entanto, o Tropius de Caim recusou-se a mover-se, pressentindo que nem Honchkrow nem Bedil estavam à sua altura. O progresso de Caim tinha sido rápido demais. Caim já conseguia dominar os outros com apenas um Pokémon. Naquele momento, Tropius se rendeu, não mais movido apenas por comida, mas por respeito. Bedil, continue disparando Hyper Raio. Você não vai se cansar depois de apenas um ataque. Embora o Pokémon de Caim tenha tentado usar Protect, Bedil destruiu as defesas de Skorupi e Miltank com ataques consecutivos. Seu próximo alvo foi Caim. Slowpoke, teleporte Honchkrow para longe. Ordenou Caim com sua calma inabalável. A compostura de um treinador em momentos críticos ditava a decisão de seus Pokémon. Seguindo o comando de Caim, Slowpoke ativou instantaneamente o teleporte. Apareceu diante de Honchkrow e, pouco antes do impacto, ativou o teleporte novamente, levando Honchkrow consigo e movendo-se diretamente para a frente de Caim. Honchkrow, ainda pronto para atacar, colidiu com Bedrio. Honchkrow, use Protect. O Hyper Raio colidiu frontalmente com o ataque aéreo. Com uma explosão ensurdecedora, Bedrio foi arremessado ao chão enquanto Honchkrow ativou a habilidade Proteger no último instante, evitando qualquer dano. Bedrio foi derrotado. Com isso, todos os Pokémon do tipo inseto de Veshor foram derrotados. Só lhe restava Golduck, mas já não era para Caim. Honchkrow finalize. Slowpoke controle Golduck. Caim deu suas ordens finais. Diferentemente de Xander e Paul, Veshor não se deixou abater. Ele sabia que sua derrota era inevitável e encarou Caim friamente, impassível enquanto Honchkrow avançava em sua direção. Caim, tudo bem, eu vou esperar por você. O mestre já o marcou. Você acha que me matar vai impedi-lo de descobrir? Está enganado. Acha que este julgamento se resume a ganhar o primeiro ou segundo lugar? Você é muito ingênuo, disse ele com um sorriso perturbador e perverso. Vishor aceitou o ataque de Honchkrow com calma. Ao cair, sorriu, como se já tivesse previsto o destino de Caim. Vishor, um subordinado direto de Lucius, o executivo da equipe Rocket, havia sido derrotado. O assassino. Caim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 367, Regir e Glacius. Caim usou o teleporte de Slowpoke para se mover para o lado de Veshor. Com um único puxão, ele removeu o cinto da equipe Rocket de Veshor e então recuperou o Golduck que estava sob controle, travando sua Pokébola. Esse Golduck não era fraco, mas Veshor só usou como proteção pessoal, um completo desperdício. Quanto aos outros Pokémon, todos foram derrotados por Honchkrow. Mesmo que algum tenha sobrevivido, após consumir tantas pílulas que drenavam potencial, não valia mais a pena treiná-los. Os Pokémon do tipo inseto já têm uma expectativa de vida curta. Se encurtarem ainda mais suas vidas com pílulas, não conseguirão atingir seu potencial máximo. Antes de atingirem o auge, começam a envelhecer e a perder força. Entre os Pokémon, os do tipo dragão são os que conseguem manter seu poder máximo por mais tempo. Embora os Pokémon do tipo dragão sejam difíceis de treinar e exijam muito tempo e recursos, eles mantêm seu melhor desempenho por mais tempo. E também os do tipo fantasma. Após derrotar Veshor e apreender todos os seus pertences, Caim voltou seu olhar para o outro lado do campo de batalha. Nesse momento, Dashi, que estava lutando contra Mimoto, parecia desesperado para se livrar dele e escapar. Após prestar os primeiros socorros aos seus Pokémon, Arek aproximou-se de Caim. Honchkrow deu um jeito nele, disse Caim, virando-se em seguida para Alec. Você está bem? Alec assentiu com a cabeça e chutou o corpo sem vida de Veshor. Estou bem. Meus Pokémon só ficaram incapacitados, Honchkrow não foi tão agressivo. Obrigado, Caim, por me vindar, disse Alec, ajoelhando-se em um joelho para demonstrar sua lealdade. Caim acenou com a mão, sinalizando para Alec se levantar. Eu fiz isso por mim, não por você. Só o que você faz por si mesmo pertence verdadeiramente a você. Não me culpem, a vitória exigia isso, acrescentou, referindo-se ao momento em que enfraqueceu os Pokémon de Alec para aumentar a força de Honchkrow. Alec sentiu-se um pouco desconfortável, mas decidiu deixar para lá, já que Caim parecia estar se desculpando indiretamente ao mencionar o assunto várias vezes. Caim insultou Gmer para que este devorasse os cadáveres espalhados pelo chão. Agora que Gmer havia atingido o nível de qualidade verde escuro, ele possuía excelentes atributos e habilidades,
Mesmo que faltasse muita experiência em batalha, com um pouco de treinamento, ele poderia se tornar um Pokémon extremamente valioso. Além disso, como seu potencial havia atingido tal nível, seria difícil melhorá-lo ainda mais, portanto não havia problema em mostrá-lo a outras pessoas. Esses cadáveres, repletos de energia, não deveriam ser desperdiçados. Na batalha entre Miyamoto e Daishi, Miyamoto já estava exausto. Mas ao ver Onchko vindo em seu auxílio, sua confiança aumentou consideravelmente. A vitória pertence ao Senhor Caim. A partir de agora, meu futuro é brilhante. Tudo o que preciso fazer é acompanhar o Lord Caim. Naquele momento, Miyamoto se dedicou completamente a Caim, ordenando que seus Pokémon atacassem os Pokémon de Daishi ferozmente, impedindo-o de escapar. Honchou rapidamente entrou na briga. Embora os Pokémon de Daishi fossem do tipo Pedra, reduzindo o dano de golpes do tipo Voador e Sombrio, o Honchou de Caim agora tinha 8 aumentos de Moxie. Estava no auge. Com um único ataque, ele poderia derrotar um dos Pokémon de Daishi. Felizmente, Honchkrow não usou seu ataque mais forte e os Pokémon do tipo Pedra tinham boas defesas, então eles foram apenas derrotados, não mortos. Mas a cada vitória, a confiança de Honchkrow Moxie continuava a aumentar. Será que a audácia de Honchkrow realmente não tem limites? Perguntou-se Caim. Acompanhado por Alec, Caim aproximou-se lentamente, reunindo os Pokémon feridos. Agora havia muitos Pokémon feridos, e ele cuidaria de todos eles mais tarde. Oh, com todos os seus Pokémon derrotados e sem chance de fuga, Dashi caiu de joelhos, curvando-se repetidamente e implorando a Caim. Senhor Caim, por favor. Eu. Antes que pudesse terminar, Caim o interrompeu. Embora eu valorize o pragmatismo, você me é inútil. E detesto hipócritas. Prefiro aqueles que são abertamente perversos. Você é igualzinho ao Vexor, sempre tramando nas sombras. Acabe com ele, onde for. Em seguida, ele instruiu Miyamoto a pegar todos os pertences de Dashi e reunir os Pokémon sobreviventes para lidar com eles mais tarde. Assim, Vexor e seu grupo foram completamente eliminados na Ilha do Julgamento. Vamos lá. Slowpoke, leve-nos para um lugar seguro, não muito longe, apenas seguro o suficiente, disse Caim. Embora Slowpoke também estivesse ferido, ele conseguiu realizar um teleporte de curto alcance para 3 pessoas. Slowpoke, teleporte. Com a expansão do poder psíquico de Slowpoke, os T's desapareceram. Momentos depois da partida de Caim, 2 figuras apareceram no campo de batalha onde ele e Vishor haviam lutado. Ao observar a devastação, a grama arrancada, um deles, um jovem com um R vermelho tatuado na testa, vestindo uma jaqueta de couro estilo punk e vários piercings na orelha, soltou um suspiro. Saquearam tudo. Nenhum fio de grama sobrou, comentou o jovem. O outro, com cabelo azul gelo, vestia uma camisa azul clara, uma mão no bolso e a outra segurando um livro. Ele também tinha uma tatuagem vermelha com a letra R na mão. Vexor está morto, Regi, disse o jovem de cabelos azuis. O Punk era Regi, o mais forte entre os novos recrutas e subordinado direto de Surge, um dos 3 executivos seniores da equipe Rocket. TCH, aquele Vexor inútil só sabia jogar sujo, e veja só onde isso o levou, à morte por causa de seus próprios planos, disse Regi com desdém. Por falar nisso, Glacius, se você continuar vagando por aí sem coletar pontos, não tem medo de que Lord Darius lhe dê uma bronca? Continuou Regi. Glacius, o jovem de cabelos azuis, era um subordinado direto de Darius, outro executivo da equipe Rocket e um dos 4 pesos pesados desta prova, especializado em Pokémon do tipo Gelo. Você não está fazendo o mesmo? Retrucou Glacius, lançando um ar fio, com o rosto inexpressivo. Pá, que chato, resmungou Regi, coçando a cabeça enquanto entrava na floresta. Glacius hesitou por um instante, com os olhos brilhando. Caim. Interessante, murmurou antes de seguir Regi na mesma direção. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 368. Lealdade total. A noite caiu. Na ilha da aprovação, junto ao mesmo lago de sempre, Caim e seus 2 companheiros montaram um acampamento para passar a noite. Seus Pokémon foram libertados, todos enfaixados e apresentando claros sinais de ferimentos graves. Em particular, o Ursaring e o Arbok de Caim sofreram danos significativos. Embora Arbok estivesse em condições um pouco melhores desta vez, o Ursaring estava em pior estado do que antes. O Ursaring de Miyamoto também sofreu ferimentos consideráveis. Embora ambos os Ursaring tivessem sido capturados à força por Caim como Pokémon nobres, eles ainda obedeciam às ordens de seu treinador, mesmo quando confrontados com situações perigosas.
Caim deu um dos Ursaring a Alec. Para Caim, ambos os Ursaring já não me serviam de nada. Seus níveis e potencial haviam atingido o limite, então ele decidiu entregá-los a seus subordinados. O que eles fariam com eles não era mais da sua conta. Em seguida, ele preparou um Pokédoco especial para Ebock absorver ao lado. Se o potencial de Ebock pudesse ser restaurado para o verde escuro, ele ainda teria algum valor para treinamento. Depois disso, Caim deixou Slowpoke e os outros Pokémon descansarem. Eles haviam lutado em muitas batalhas nos últimos dias contra oponentes fortes, o que os deixou feridos. Após aquela noite, finalmente teriam um descanso adequado. Quanto a Mupful, graças a uma Pedra do Crepúsculo de qualidade superior, ele evoluiu para Ontiful e elevou seu potencial para Azul, tornando-se o Pokémon com o maior potencial na equipe de Caim. Recuperou seu status de líder incontestável. Antes, devido à correria, Caim não tivera tempo de examinar os pertences de Veshor. Agora, ele retirou tudo o que Veshor havia deixado para trás. Primeiro, ele verificou o dispositivo de pontuação. Mostrou que Veshor tinha apenas 213 pontos. Embora não fosse uma pontuação particularmente alta, era compreensível. Só pessoas como Xander conseguiriam mobilizar mais de 20 indivíduos para coletar as fichas de pontuação para eles. Veshor operou sozinho na maior parte do tempo, e acumular mais de 200 pontos já era uma conquista considerável. Sua estratégia provavelmente era semelhante à de Caim, acumular pontos gradualmente e pouco antes de retornar à base da equipe Rocket e interceptar aqueles com pontuações mais altas e roubá-los. Era nesse momento que ele realmente competiria pelo primeiro lugar. Caim transferiu os pontos para seu próprio dispositivo, elevando seu total para 930 pontos. Ele estava agora perto da marca de 1000 pontos, o que praticamente garantia o primeiro lugar. Além disso, o estoque de Veshor continha vários sacos de Pokébocos de alta qualidade. Embora fossem produzidos em massa e tivessem um valor considerável, não se compararam aos Pokébocos especiais que Caim fazia com cristais de energia. Caim não encontrou nenhum dos comprimidos que Veshor vinha usando em seus Pokémon, o que significava que eles haviam sido completamente consumidos. Se ao menos restasse uma ou duas pílulas, Caim poderia tê-las escaneado e analisado com seu sistema, identificando os materiais e possivelmente replicando-os. Mesmo que não as usasse, poderia tê-las guardado para seus subordinados ou vendido. Ele examinou minuciosamente os pertences de Veshor novamente e encontrou alguns materiais valiosos, mas nada mais que lhe chamasse a atenção. Falando sério, ele não tinha nada de valor consigo? Murmurou Caim, insatisfeito. O que Caim não sabia era que Veshor costumava carregar muitos itens valiosos. No entanto, antes do julgamento, ele havia trocado tudo pelas pílulas verdes que usava em seus Pokémon. Sem elas, ele não estaria em uma situação tão desesperadora. Veshor apostou tudo nessa prova. Se não garantisse o primeiro lugar, não teria mais oportunidades de avançar. O que Veshor mais almejava era se tornar um membro fundamental da equipe Rocket, um cargo de nível executivo. Todos sabiam que ter um executivo disposto a investir recursos significativos em você permitia um crescimento meteórico, alcançando rapidamente o posto de capitão ou mesmo de oficial. Mas ninguém queria que seus subordinados o superassem. Se um subordinado representasse uma ameaça, os executivos o eliminariam antes que ele pudesse se tornar poderoso demais. Para Veshor, Lucius, embora fosse um executivo da equipe Rocket, estava entre os executivos mais fracos. Considerando as habilidades de Lucius, alcançar o posto de executivo era o seu ápice. Pensar em ir além era pura ilusão. Assim, Veshor jamais poderia se tornar um executivo sob o comando de Lucius. Na verdade, Lúcio já o havia avisado que, se não garantisse o primeiro lugar nesta prova, seria enviado para um esquadrão suicida, onde missões extremamente perigosas eram a norma. A sobrevivência naquela unidade seria pura questão de sorte. Foi por isso que Veshor apostou tudo nesse julgamento e acabou sem nada de valor em seu estoque. Caim jogou casualmente o cinto de armazenamento de Veshor na fogueira e chamou Miyamoto e Alec. Seus Pokémon já se recuperaram? Perguntou Caim. Os dois sentaram-se junto à fogueira enquanto Caim dava instruções. Miyamoto foi o primeiro a responder. Graças aos Pokédocos que você nos deu, eles se recuperaram quase completamente. Estarão prontos para lutar novamente amanhã. Caim assentiu com a cabeça e entregou-lhes os Pokébocos de alta qualidade retirados do depósito de Veshor. Estes são de Veshor. Não tem utilidade para eles, podem ficar com eles. Esses são Pokébocos de alta qualidade? Perguntou Alec, com um toque de incredulidade na voz. Pokébocos de alta qualidade, distribuídos com tanta facilidade.
Embora fossem apenas 5 ou 6 sacolas, seu valor era imenso. Caim ficou momentaneamente surpreso antes de sorrir. Sim, são pokébocos de alta qualidade. Você me segue há vários dias e deve saber que também sou criador. Para outros, esses pokébocos são muito valiosos, mas para mim, nem tanto. Enquanto estiver comigo, você não precisará se preocupar com pokébocos. Pokébocos não eram nada para Caim. Ambos ficaram encantados ao ouvir isso. Na equipe Rocket, poucos podiam se dar ao luxo de usar Pokéblocos de alta qualidade para todos os seus Pokémon. Apenas os oficiais de alta patente podiam fazer isso. Com Vishor eliminado, meu teste está praticamente concluído. Embora eu não tenha alcançado a pontuação necessária, estou perto de garantir o primeiro lugar. Agora, vamos falar sobre seus planos para o futuro, disse Caim, acrescentando mais lenha à fogueira. Miyamoto e Alec trocaram um breve ar antes de se ajoelharem e dizerem respeitosamente: serviremos ao Lorde Caim com total lealdade. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 369. A chegada de um hóspede. Já chega, não gosto de todo esse protocolo, disse Caim, fazendo um gesto para que eles se levantassem. Entendido, responderam ambos com um sorriso cúmplice. Embora não estivessem seguindo Caim há muito tempo, já haviam percebido que ele não era do tipo que agia com superioridade. Ao contrário de muitos na equipe Rocket que ostentavam autoridade sem muito poder, Caim se concentrava em resultados. Havia aqueles, mesmo com patentes baixas como capitães, que tratavam seus subordinados com arrogância, como se já fossem oficiais de alta patente. Mas Caim não era assim. Contanto que você cumprisse as tarefas que ele designava, ele permitia um certo grau de liberdade. No entanto, se você falasse, as consequências poderiam ser terríveis. Por exemplo, se Miyamoto não tivesse conseguido conter alguém enquanto Kaino lutava contra Vishor, ele provavelmente estaria em uma posição muito precária agora. Caim deu-lhes algumas instruções. Aproveitem estes 2 dias restantes para capturar alguns Pokémon com potencial nesta ilha. Se capturaram algum Pokémon temporário para usar como ferramenta, libertem-no ou descartem-no. Esta ilha é bastante misteriosa e há uma boa chance de encontrar Pokémon de alta qualidade. Tente capturar aqueles que combinam com seu estilo. Além disso, fique de olho nos cartões de pontos caso os encontre, mas não se esforce para procurá-los. Não restam muitos Pokémon nesta ilha que possam representar uma ameaça. Ainda deu essa ordem para que eles pudessem planejar o futuro. Se tudo correr bem, irei direto para a região de Oen após este teste. Se você decidir ficar em Kanto ou Johto, provavelmente receberá muitas ofertas de outras pessoas, mas também pode vir comigo para Oen. Ele continuou: sei que você está ciente das recompensas pelo primeiro lugar, mas com minha força atual, não consigo lidar com todos esses recursos. Provavelmente, trocarei a maioria deles por proteção para ganhar tempo e me desenvolver em Oem. Mas o que eu perder agora, recuperarei depois. Alec foi o primeiro a falar. Caim, eu gostaria de te acompanhar até Oem. Você sabe que tenho contatos lá, e com a minha ajuda, você poderá se estabelecer rapidamente. Alec explicou sobre uma pequena vila em Oen chamada Cidade Folante, situada entre a cidade verdejante e a cidade de Malville. Embora fosse um lugar pequeno, seu tio, um ex-oficial, havia comprado um grande terreno lá antes de falecer, que agora pertencia a Alec. Caim ouviu e respondeu: veremos. Nunca ouvi falar de Cidade Foa, mas vou pesquisar quando chegar a Oen. Miyamoto também decidiu seguir Caim para Oen. Como seu protetor encanto provavelmente havia sido eliminado, ele não via a opção mais segura. Caim concluiu: não estou obrigando vocês a me seguirem, mas se o fizerem, tudo estará sob meu comando. Ambos responderam firmemente: sim. Após essas discussões, Caim permitiu que descansassem e informou-os de que, no dia seguinte, operariam separadamente com o objetivo de se reagruparem na base no último dia. Ele poderia precisar dos pontos deles para garantir o primeiro lugar. O sexto dia do julgamento. Ao amanhecer, Miyamoto e Alex se despediram de Caim, cada um seguindo em direções diferentes para alcançar seus objetivos. Eles sentiam a pressão de se fortalecerem antes de viajarem para Oem, uma nova região repleta de desafios. Enquanto isso, Caim continuava sua rotina habitual, preparando o café da manhã para seus Pokémon e treinando-os. Após uma noite de descanso, seus ferimentos estavam quase completamente cicatrizados, permitindo que treinassem sem problemas. No entanto, enquanto supervisionava o treinamento deles, um visitante inesperado apareceu em seu acampamento. Um jovem vestindo uma jaqueta de couro punk e com um sorriso travesso se aproximava lentamente. Caim o reconheceu imediatamente, avistando o emblema R em sua testa. Será ele um dos 4? Pensou Caim.
Com exceção de Glacius e Veshor, os outros participantes usavam uniformes da equipe Rocket. Apenas esses 4 indivíduos usavam roupas diferentes, embora todos tivessem o emblema da equipe Rocket em algum lugar do corpo. Você é Caim? Perguntou o jovem, parando a cerca de 10 metros de distância. Os Pokémon de Caim também notaram o estranho, agrupando-se ao redor de seu treinador em estado de alerta máximo. Regi, perguntou Caim, com certa dúvida. O sorriso do jovem se alargou ao ouvir seu nome. Parece que você já ouviu falar de mim. Isso vai facilitar as coisas. O que você quer? Continuou Caim. Ora, não seja tão rude. Quando um convidado chega, não deveria oferecer-lhe algo para beber? Embora, suponho que isso não seja muito viável aqui. Mas pelo menos um pouco de água e uma conversa, não acha? Caim franziu a testa, observando o jovem desgrenhado. Não conseguiu decifrar suas intenções, mas permitiu que ele se aproximasse com cautela. Não vendo nenhum Pokémon visível com ele, Caim presumiu que ele não estava ali para lutar. Caim o convidou a sentar e ofereceu água. Ele permaneceu preparado para qualquer movimento inesperado, confiante de que seus Pokémon poderiam neutralizá-lo se necessário. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 370. Entrando para o círculo. Caim, seu estilo de vida aqui é realmente invejável. Ter boas habilidades culinárias é muito conveniente, mesmo quando você está no campo, pode comer bem. Não como nós, que parecemos selvagens sempre que estamos fora, comentou Regi, tomando um gole de água enquanto observava o acampamento de Caim. Panelas, pratos e utensílios de todos os tipos estavam cuidadosamente organizados, e Regi suspirou em admiração. Do que você precisa? Vá direto ao ponto, ainda não chegamos a um acordo, disse Caim, franzindo a testa. Regi levou a mão ao peito como se estivesse profundamente ferido. Você fala de um jeito tão cruel. Se eu fosse do tipo que se irrita facilmente, eu ficaria bravo. Talvez até rolasse uma briga, disse ele com um sorriso ambíguo. Tanto faz, disse Caim, massageando as têmporas e sentindo uma leve dor de cabeça. Você cuidou do Vexore? Sim, respondeu Caim, finalmente percebendo que Regi estava chegando ao assunto principal. Você quer ficar em primeiro lugar neste teste? Sim. Você pretende ir para outra região? Sim. Tudo bem, entendi. Nesse caso, vou deixar você ficar com o primeiro lugar. Todo mundo acha que é um grande feito, mas eu não vejo dessa forma, disse Regi, acenando com a mão em sinal de desdém. O que você quer dizer? É compreensível que você não saiba. Deixe-me perguntar, você acha que este julgamento serve apenas para escolher o melhor para expandir a equipe Rocket para outras regiões? Só o Veshor, aquele idiota, acreditou nisso e queria desesperadamente ficar em primeiro lugar. No fim, você não o derrotou. Há coisas que o chefe Giovanni não menciona, mas isso não significa que outros não entendam. Alguns, movidos por seus próprios interesses, já começaram a prejudicar os interesses da equipe Rocket. As pessoas sempre falam sobre infiltrados na liga, mas você realmente acha que não há nenhum infiltrado na equipe Rocket depois de todos esses anos? Alguns acreditam que têm poder suficiente para agir sozinhos sem perceber o quão ridículos são, explicou Regi, embora Caim não tenha entendido completamente o que ele estava dizendo. Ao ver a confusão de Caim, Regi suspirou. Você não teve muito contato com os altos escalões da equipe Rocket, mas certamente já ouviu falar das lutas internas. Você já se perguntou por que a líder anterior da equipe Rocket era mãe do chefe Giovanni e não o pai dele? Ou porque você já ouviu falar da unidade sombra, mas nunca do seu líder? A equipe Rocket é cheia de intrigas. Às vezes, até mesmo um oficial de alta patente é apenas um peão no jogo de outra pessoa. Se o Tenente Sud não estivesse interessado em competir, eu não estaria aqui apenas para ocupar o lugar dele. Do contrário, você acha que Veshou, por mais astuto que seja, teria ousado lutar pelo primeiro lugar? Se alguém quiser ser o primeiro, primeiro terá que me perguntar se eu concordo, disse Regi com um sorriso irônico. Você está dizendo que até mesmo Lucius é apenas um peão? E o verdadeiro propósito deste julgamento não é selecionar o melhor, mas expor aqueles que puxam os cordões por trás da equipe Rocket. Ou talvez seja apenas uma disputa de poder entre facções, e Lucius seja o bode expiatório? Perguntou Caim, chocado com a complexidade da situação. Algo assim. A equipe Rocket está sob o controle de Giovanni, e ninguém pode tirar isso dele. Mas como diz o ditado, antes de conquistar o mundo exterior, é preciso limpar a própria casa. Se os infiltrados não forem eliminados, como poderão continuar a expandir-se? Não se iluda quanto ao apoio que receberá, trata-se apenas de um investimento num treinador talentoso como você, alguém sem antecedentes criminais, disse Regi.
No momento em que você for retirado desta ilha experimental, parte das suas informações já estará nas mesas daqueles que estão prestando atenção. Muitos ous estão de olho neste lugar, continuou Regi com um sorriso fio, talvez dirigido tanto a esses observadores quanto às ambições de Caim de conquistar o primeiro lugar. Mas há vantagens. Se você ficar em primeiro lugar, estará sob a proteção de Giovanni e qualquer um que queira lhe fazer mal pensará duas vezes. Aquele idiota do Vexor só queria essa proteção, por isso arriscou tudo, concluiu Regi. Resumindo, você não precisa se preocupar. Quem sabe o que está acontecendo não vai competir com você, e quem não sabe não tem força para te vencer. Então, você basicamente já está em primeiro lugar, disse Regi com confiança. Aim permaneceu em silêncio, processando todas as informações. Em sua vida anterior, ele não tinha tido acesso aos escalões superiores do poder e não sabia das lutas internas da equipe Rocket. Quando soube, já havia sido morto. Mas agora, nesta vida, a situação parecia muito mais complicada do que ele imaginara. E embora o julgamento estivesse chegando ao fim, ele sentia que ainda não havia escapado do pântano. Então, será que Aurélia não competiu comigo porque Ariana estava lesionada, ou porque ela sabia o que Regia acabou de me dizer? Perguntou-se Caim. Por que você está me contando tudo isso? Perguntou ele após refletir um pouco. Bem, não é nada demais. Eu só acho você interessante, um treinador sem apoio que chegou tão longe. Devo dizer que você é tão talentoso como treinador quanto inteligente, disse Regi. Por isso, acredito que você atingiu o nível necessário para se juntar ao nosso círculo. Em nome do fundador do nosso grupo, convido você a participar, disse Regi, revelando sua verdadeira intenção. Junte-se ao seu círculo. Sim, nosso círculo. No momento, somos Vlacius, Aurélia e eu. Inicialmente, consideramos convidar Vishor, mas nem suas habilidades nem sua experiência eram suficientes. E já que você o eliminou, nós três, que, de uma forma ou de outra, conhecemos você, achamos que você era uma boa opção, então me incumbiram de convidá-la, explicou Regi. Um ciclo formado por vocês três. Caim estava perplexo. Esse ciclo se formou durante o julgamento ou já existia antes mesmo de eles saberem que participariam? Pare de pensar demais. O motivo é exatamente o que você está imaginando, disse Regi, observando a expressão séria de Caim. Houve um longo silêncio. Regi não tinha pés, aguardando pacientemente a resposta de Caim, sabendo que essa decisão poderia determinar seu futuro na equipe Rocket. Tudo bem, eu participo, disse Caim finalmente, resolutamente. O que eu tenho que fazer? Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.